Imagina uma história onde 5 personagens com passados sombrios se juntam pra matar um rei, mas não é um rei comum, é um rei imortal. É isso que a gente vai ver hoje. Então pega seu cafezinho que a gente vai prosear um pouco. Oi gente, eu sou a Clarice Slonfo do Café e Prosa e hoje é dia de conversar sobre As 5 Lâminas Partidas da May Carland. Esse livro ele faz parte da trilogia As Lâminas Partidas e ele é publicado pela Galera Record. A gente já tem o segundo prometido pela editora, então sai ainda esse ano, se eu não me engano, no segundo semestre. E o terceiro livro ainda não foi lançado. Bom, em 5 Lâminas Partidas, nós vamos conhecer 5 personagens, 5 trapaceiros, 5 mentirosos, 5 aproveitadores. Aqui nós vamos acompanhar a história de uma ladra, de um espião, de uma assassina, de um príncipe exilado e de um capanga. Aparentemente nenhum tem nada em comum, mas todos eles vão estar unidos por um único objetivo, que é matar o deus rei Jon, que é considerado imortal. Sim, esse é o plot desse livro. Eu li esse livro no final do ano passado, se eu não me engano foi a última leitura que eu fiz do ano passado, e foi uma leitura muito satisfatória, apesar de eu achar que eu fui com mais expectativa do que ele realmente me entregou. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho como funciona o mundo aqui. Bom, o universo da May Carland é inspirado nas lendas coreanas, principalmente no personagem do deus rei Jon, e ele é inspirado no Dagun Wonjeon. Eu não sei se fala assim, eu tenho certeza que eu tô falando errado, mas gente, eu não sei pronunciar, eu vou deixar aqui escrito pra vocês. Que foi o fundador do Gojoseon, o primeiro reino da Coreia. Bom, e essa história se passa no reino de Yusan. Ele é governado pelo deus rei Jon e também é setorizado. Ele tem divisões ali por ducados. Existem 4 ducados, que é o do Oeste, Leste, Norte e Sul. Esses duques, antes desse rei unir todos esses ducados num reinado, era eles que comandavam tudo. Os duques são muito importantes e depois do rei, eles são os mais importantes ali. E como todo reinado, a sociedade é dividida entre os nobres ganhando tudo e os pobres se lascando tudo. Além do reino de Yusan, existe um outro reino ali que é o Khitan. A gente até escuta falar um pouquinho sobre ele, mas no geral ele fica bem de escanteio aí. A irmã desse rei, do rei Jon, ela casou com o rei de Khitan e parece que esse rei morreu e agora é ela que tá no poder. Basicamente, o que nós temos aqui são 5 protagonistas que vão ser chamados para participar de uma missão que é para matar esse rei, a mando dessa rainha desse outro reino, que é a irmã, e também dos duques, que parece que não gostam muito desse rei, apesar que eu acho que ninguém gosta desse rei aí. Eu sinto que esse livro ele foi construído mais para desenvolver os conflitos internos dos personagens, então a gente segue mais a construção de quem eles são e o que eles se tornarão, ao invés de desenvolver a história mesmo. Então a gente não tem muitas cenas de aventura, nem muitos detalhamentos sobre o mundo, sobre a trajetória, sobre a missão que eles têm, porque a gente fica mais voltado no desenvolvimento dos personagens. Eu não acho uma coisa ruim, eu acho que poderia ser ruim, mas ela conseguiu construir de uma forma bem interessante. Apesar de eu ainda sentir falta, eu acho que não é algo que incomodou absurdamente. Eu sinto que talvez ela vá fazer essa construção de trajetória do universo, trajetória do mundo que ela construiu ali no segundo livro. Eu senti que esse primeiro foi mais uma introdução dos personagens mesmo e das motivações egoístas para eles aceitarem a participar desse assassinato, né? Os meus personagens favoritos são a Aery e o Roio. Eu acho que a Aery ela tem uma personalidade muito cativante. E o Roio é aquele marrentão, é aquele cara emburrado e traumatizado que tem uma menina super alegre e espalhafatosa do lado dele, que irrita ele o tempo todo, mas ao mesmo tempo tira o melhor dele. E é essa relação dela com o Roio. E eu gosto muito dessa relação dos dois, mas também eu gosto dos dois personagens separados. Eu acho que eles são extremamente interessantes.
Além deles, nós temos a assassina, que é a Sora, e a gente tem o acompanhante dela, que sinceramente tá ali pra fazer um par romântico, tá? Que é filho do Duque, que é dono dela, que agora eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome porque eu acho que ele é um personagem que não precisava estar ali, sabe? Ele tá ali nitidamente pra que exista um par romântico. Isso também é uma coisa que eu sinto muito da autora. Eu acho que ela quis, e isso é nítido, formar pares românticos, né? Ela forma o Michael com o... Ai, o nome dele? Eu acho que eu tive Covid, não é possível. Minha cabeça tá péssima. Ai, cadê? Pô, também não tem. Michael. Eu só sei do Michael, eu não lembro o nome do outro, porque eu não gosto do outro também. Michael, né? Mikhail. Royo? Sora? Royo? Elwin. Vou até anotar. Senão eu esqueci. Elwin, Mikhail, Aeri, Royo, Sora. E o fulaninho que não interessa. Tá, então, voltando ao que eu tava falando. Ela faz os pares românticos, então a gente tem o Mikhail com o... Como é o nome? Eu já esqueci de novo. Ewin. A gente tem o Mikhail com o Ewin. A gente tem a Sora com esse outro fulaninho que eu não lembro o nome. E a gente tem a Eri com o Royo. E aí, gente, que eu acho que não tinha necessidade de fazer esses pares românticos. Porque eu acho que a história correria super bem sem esses pares românticos, sabe? Não foi algo que atrapalhou, mas eu acho que é algo que foi desnecessário, só isso. Não achei horrível, mas achei forçado, entende? Por isso que eu gosto tanto da Eri e do Royo, porque eu acho que entre todos é o relacionamento que eu acho menos forçado. Uma coisa que eu acho legal é a interação entre o grupo como um todo. A interação deles é marcada por muita desconfiança e ganhos próprios. Eles têm, sim, sempre duplas intenções quando eles estão juntos, quando eles vão fazer as coisas juntos. Mas o mais legal é que mesmo que eles tenham essa desconfiança, mesmo que eles tenham esses benefícios próprios que eles têm por trás de estarem trabalhando junto, eles constantemente se ajudam ali, eles acabam virando um grupo mesmo bem unido pra se manterem vivos e passam nesse inteirinho aí a gostar um do outro. Isso é muito legal. Gente, antes de continuar, só um recadinho. Toda semana tá saindo resenha de pelo menos um livro. Então fica ligado aqui no canal pra vocês não perderem nada. Não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? O livro é escrito em diferentes linhas narrativas e isso pode vir a ser bem cansativo, mas a Mai, ela consegue construir de uma forma muito certeira. Os capítulos, eles tendem a ser bem curtos e as histórias deles tendem a ser bem passageiras enquanto eles vão avançando, eles vão andando. Então você não sente aquela sensação de estar estagnado numa história ou aquele corte brusco quando você muda de uma narrativa de um personagem para outro, sabe? Você tá engajado, e aí a autora ou o autor vai lá e corta, e aí você fala, puta, agora eu vou ter que ver toda a história desse fulano pra chegar na história do fulano que eu tava gostando. Mas isso não acontece porque os capítulos são muito curtos, então dá pra você passar rapidinho, sabe? Isso é uma coisa muito certeira e que a maioria dos autores tem dificuldade, mas ela faz com excelência. Eu acho que a Mai é bem detalhista e é uma coisa boa no geral, mas às vezes as cenas ficam um pouco confusas e eu tive um pouquinho de dificuldade pra construir essas cenas na minha cabeça, porque talvez tenha detalhes demais. No geral é bom, mas algumas vezes foi demais, sabe? Eu tenho um pouquinho de dificuldade quando eu leio livros de escritores coreanos ou, enfim, asiáticos, porque eu acho que eles têm muita mitologia própria que eu não tenho muito conhecimento, então acaba que eu fico meio que pescando, meio que boiando no que tá acontecendo ali. Mas nesse livro eu não tive essa sensação, eu consegui realmente entender o que ela tava transmitindo, o que foi uma coisa super positiva, então eu gosto muito do world building que ela construiu, porém eu sinto falta de desenvolvimento, sabe? Ela acabou focando muito na trajetória dos personagens e não desenvolveu tanto o mundo. Por exemplo, existe alguns bichos ali, é um bicho meio que voador, não sei se é um dragão, não sei se é, sei lá, uma ave muito grande, enfim, que é meio carnívora, ela come humanos no outro reino, não no reino de Yosan, no reino de Khitan. Essa ave parece que também tem no reino de Yosan, mas ela é diferente, ela não come humanos, enfim, fiquei meio sem entender, também não tem muito desenvolvimento dela, e eu esperava que tivesse, então foi uma coisa que eu não gostei
tanto desse livro. Eu gostaria que o mundo fosse mais trabalhado. Porque a narrativa, ela mantém ali um ritmo tenso, mas às vezes ela meio que perde o embalo. E por conta disso, faz com que a gente não engate 100% na imersão da história, sabe? Não é algo ruim, não é algo extremamente desestimulador ao ponto de você falar, não quero ler, mas é algo que te impossibilita de ficar viciado. Não é aquele livro que você vai devorar, sabe? É um livro que você vai falar, ok, a história tá boa, tá legal, vou continuar lendo. Mas é isso, você não tem aquele sentimento devastador de, meu Deus, eu não consigo fazer nada, eu preciso terminar esse livro. Eu acho que isso não acontece aqui. Mas assim, existe um pequeno segredo aí que ela vai construindo ao longo da narrativa, e esse segredo que eu acho que instiga a gente a continuar lendo. Eu acho que é até mais do que o plot principal do livro, saber se eles vão conseguir matar esse rei ou não, porque é um rei imortal, que aparentemente não morre, mas a gente não fica tão engajado com isso. Mas esse segredo que ela vai construindo aí com o tempo, a gente fica mais engajado. Eu diria que é até o que me fez continuar lendo de fato essa história, que me fez ter muito mais vontade de continuar lendo essa história. Quando, enfim, é revelado, é uma coisa que eu já esperava que fosse esse personagem, mas eu não esperava que fosse esse segredo. Então, eu gostei bastante de como ela fez essa construção. Bom, a escrita da Mai é boa, ela constrói as cenas bem, ela tem uma boa desenvoltura, mas eu acho que o principal ponto aqui é que ela peca na profundidade. A gente não consegue, de fato, sentir a profundidade dos acontecimentos aqui. Uma coisa que me incomodou bastante nesse livro, eu acho que foi a única coisa que, de fato, me incomodou, é o fato de que se não tivesse o nome dos personagens no começo de cada capítulo e não tivesse a trajetória de cada personagem, né? A gente já conhecendo a trajetória de cada personagem, eu com certeza falaria que é tudo a mesma pessoa. Porque a narrativa dela não tem diferencial, é tudo a mesma pessoa. Você não consegue diferenciar o trejeito de um personagem do outro, a fala de um personagem do outro, a personalidade de cada um. Eu acho que ela acabou meio que inexistente. Fica muito genérico, sabe? A maneira de pensar, sabe? Tipo assim, na hora que ele tá ali naquele íntimo, que a gente tá dentro da cabeça do personagem, é genérico. Todos eles pensam do mesmo jeito. Isso eu acho que acabou sendo um pouco broxante, porque se você tá ali vendo 5 narrativas, você espera ver 5 personalidades diferentes, mas não foi isso que aconteceu de uma forma efetiva. Eu não vi muitos elementos mágicos aqui, eu espero que no segundo livro ela consiga ter construído, inclusive, deixa eu colocar aqui, ai não cai. Eu comprei o segundo livro, eu não comprei o primeiro ainda porque ele tava na promoção, mas eu comprei o segundo e ele é lindíssimo, tá? Eu vou mostrar pra vocês que essa edição aqui é uma edição de colecionador, não sei, uma edição diferente aí, enfim. Ó, olha que lindo. Ele tem pintura, que eu achei maravilhosa, e a parte de dentro, gente, é surreal de linda, olha isso. Daí, deixa eu abrir do outro lado. Enfim, eu pretendo fazer essa leitura em breve aí, a gente tá em abril, então eu pretendo ainda finalizar essa leitura no primeiro semestre ainda, vamos ver se eu consigo. Mas assim, eu gostei bastante, a minha nota pro primeiro livro foi 3.5. Eu gostei, ele não é perfeito, eu acho que tem bastante coisa pra melhorar. Eu espero muito que ela tenha conseguido fazer isso no segundo livro, porque eu tenho bastante vontade de ler ainda, eu acho que ele é bem interessante, o universo e os personagens, mas não me conquistou ao ponto de chegar num 4 aí, que meu top pra cima. Então eu espero que ela tenha conseguido executar isso no segundo livro. Bom, gente, mas é isso. Não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nada, tá? Eu fico por aqui. Até mais, proseadores!